Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a Muda do Sul. Amém, gente? Os irmãos podem sentar. Quero falar nessa noite sobre Abrão ou Abraão, aprendendo a ser excelente com o Pai da fé. Aprendendo a ser excelente com o Pai da fé. O primeiro dos patriarcas bíblicos mudou para sempre o pensamento religioso da humanidade ao introduzir a crença em um único Deus. Tornou-se um modelo de fé incondicional para seguidores tanto do judaísmo quanto do cristianismo e do islamismo. Certo homem de Deus declarou acerca de Abraão: ele tinha tudo e deixou esse tudo a fim de buscar um novo destino. Conta ao Gênesis que Deus chamou Abrão, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E como que Abrão se comportou mediante esta palavra proveniente do alto? Como que ele se comportou? Ele foi obediente e o destino foi definido a partir da obediência. Presta atenção, o destino foi definido através da obediência. A palavra-chave para nós hoje é obediência. E assim, queridos, guarde bem essa palavra, sair. Qual foi a ordenança de Deus a ele? Sair. Muitas vezes nas nossas vidas, a decisão correta será sair. Mesmo não sabendo onde ele não ia chegar, ou onde ele ia chegar, ele saiu. Ao contrário daqueles que sabem onde precisam chegar, mas não querem sair, ou não se esforçam por nenhum momento para sair. Um homem de Deus chamado Russell Shedd, muito conhecido, ele declarou algo interessante: não são poucos os que caminham perdidos, com seus propósitos confusos. E isso, queridos, é muito perceptível. Na maioria das vezes nós nos deparamos com pessoas que sabem até de onde estão vindo, mas não sabem para onde vão, porque não traçaram algo para a sua vida e não estão dispostos a lutar por algo que realmente edifique a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você: você está batalhando em prol daquilo que você acredita ser o melhor para você? E você está querendo pagar realmente o preço que for para que isso se efetive da melhor maneira possível? Não são poucos os que caminham perdidos, batendo cabeça, como nau à deriva. Isso, amados, é frustrante, porque o tempo não perdoa. Cada dia
que nós vivemos é um dia a menos nas nossas vidas, não é um dia a mais que nós vivemos, é um dia a menos. Então nós não podemos perder tempo com coisas fúteis, alimentando a perdição. O propósito de Deus a Adão deveria ser o de chegar ao destino almejado, não por ele, mas por Deus. Se você pudesse anotar essa frase que eu vou dizer, seria de grande valia a você. Uma vida sem propósitos carece de sentido e de direção. Uma vida sem propósitos carece de sentido e de direção. O propósito de Deus para Abraão foi sair, deixar tudo, seguir para um novo destino, mas um destino não estabelecido por ele mesmo, mas estabelecido por Deus. E ele, sabendo que esse era o destino de Deus para a sua vida, Deus deu o veredito a ele. Sabe, porque Deus tinha um alvo a ele, um lugar, um novo tempo, um povo, uma nação. Era algo muito abrangente o que Deus tinha para ele. Deus tinha um legado para ele, Deus tinha uma missão para ele, e a missão era abençoar, não só ser abençoado, mas abençoar, porque Deus chamou todos nós, Deus chamou a sua igreja, não somente para a sua igreja ser abençoada, mas para a igreja de Cristo abençoar. Aleluia. Jesus falou aos seus discípulos, falou a todos nós, falou ao povo ali que estava ansioso, com fome de pão, mas Jesus estava ministrando o pão do céu àquele povo. E ele falou assim: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ou seja, vocês têm o dever de abençoar. Precisamos perder esta concepção de que se nós estamos na igreja é para sermos abençoados, porque essa é uma visão exclusivista e egoísta. E nós fomos chamados tanto para ser abençoados como para sermos abençoadores. A exemplo de Abraão. E Abraão tinha duas opções: sair ou permanecer. Aí ele teve que tomar uma decisão. E decisões fazem parte da nossa vida. E muitas vezes, queridos, nós tomamos decisões que podem custar muito caro, se a decisão for errada e não for a vontade de Deus. É o que estava falando hoje pela manhã. Deus tinha prometido Isaque para Abrão e Sarai. Mas a Sarai, apressada, tumultuada na sua alma, confusa, quis interferir no propósito de Deus, ofereceu a Agar, sua serva egípcia, achando que sem fé e sem esperança, o Senhor não tinha mais nada para ela, não tinha filhos para ela. Toma Abrão, Agar, e do filho que vocês tiverem, talvez eu possa ter uma descendência, eu posso ter uma família, eu posso ter uma geração. Mas, queridos, o que Deus tinha para Abrão e Sarai era Isaque. Só que eles, por uma decisão equivocada, por se atropelarem no processo, eles geraram Ismael. E olha, queridos, toda a demanda entre Ismael e Isaque até hoje, entre árabes e israelitas,
Olha a complexidade das guerras entre esses povos até hoje, por causa de uma decisão equivocada. Decisões mal tomadas são comprometedoras. Eu já tomei decisões na minha vida que eu me arrependo até o último fio de cabelo, quando eu o tinha. E que senti o reflexo, e aquela coisa, se eu pudesse voltar atrás. Quem já pensou assim na sua vida? Se eu pudesse voltar atrás e fazer de um jeito diferente. Quantas vezes talvez você já pensou assim? Quem já vivenciou isso? Levanta a sua mão com sinceridade. Se eu pudesse voltar atrás. Mas que tal ser inteligente agora começar a tomar as decisões certas? Para que as coisas procurem funcionar direito na sua vida. Queridos, ele tinha o poder da decisão, ele recebeu uma palavra. Estava simples para ele entender o propósito. O que ele teria que fazer era obedecer. Obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Sair, se ele ficasse sem obedecer o chamado, frustraria o propósito de Deus para ele. E o seu futuro, com certeza, seria incerto. Seu futuro seria incerto, indefinido, talvez fracassado. Porque é aquilo, se Deus tem algo para nós, se Deus tem um chamado para nós, se Deus tem um plano para nós, se Deus tem uma missão para nós, e nós damos as costas, assuma as consequências disso. Porque aí você vai estar caminhando com as suas próprias pernas. Pode ser que Deus levante outra pessoa no teu lugar e não leve muito em consideração o teu virar de costas. Mas pode ser que você caia numa barriga de peixe. E aí a conversa é diferente. Como no caso do Jonas. Agora, se o Senhor tem algo para você, e você assumir e querer que isso aconteça na tua vida, eu tenho certeza que vai ser algo excelente que vem da parte de Deus, e que vai abençoar você de uma maneira tremenda e gloriosa, nem que você sofra tremendas consequências por causa disso. Porque aquele que espera em Deus só para esta vida é o mais miserável. Aleluia. Glória a Deus. Não, eu vou assumir um compromisso com Deus porque eu desejo o carro, eu desejo a casa, eu desejo a conta bancária, eu desejo os prazeres daqui. E Deus, através de Jesus, prometeu uma vida com abundância. Se nós olharmos para Paulo, qual era o motivo de Paulo sofrer tanto, sendo um vaso escolhido? Ele declarou a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vinda. Isso é ter entendimento de excelência. Isso é ter entendimento de excelência. Se ele permanecesse e desobedecesse a Deus, frustraria o propósito, o futuro seria incerto, indefinido, talvez fracassado, desviado da vontade de Deus.
esse Deus que quer que todos tenham realização e satisfação. Que Deus não chama ninguém para que sofra e não receba absolutamente nada. Deus não é sádico, sadomasoquista, torturador, absolutamente nada disso. O Senhor Jesus falou assim: o diabo, ele trabalha desta maneira. Como disse um pastor lá no cinquentenário da missa, onde nós estivemos presentes, chamou o diabo de cachorro desviado. E é verdade. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, o que Deus tem é algo de excelência, realização, satisfação. E isso inclui trilhar por outros caminhos. Outros caminhos. Desde que sejam caminhos de Deus, estabelecidos por Deus. Eu gosto muito do que Davi compôs no Salmo 25. Em determinado verso, Davi falou assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve seguir. Qual é o homem que teme ao Senhor? Deus o guiará. E se Deus me guia, não sou eu quem me guia mais. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Mentalidade de excelência. Gosto muito do que o profeta Isaías declarou lá no capítulo 48, no versículo 17. Eu sou o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deve andar. Olha que tremendo essa palavra profética de Isaías. Se ele ficasse ali em Arã, porque Deus chamou ele em Arã. Muitos erroneamente dizem que Deus chamou ele de muitos caldeus. Não, o texto diz lá que Deus chamou Abraão em Arã. Se ele permanecesse em Arã, teria negligenciado, mas ele saiu, estava partindo para o centro da vontade de Deus, que traçou a rota para ele, a fim de que a promessa se cumprisse. E o Abraão, resignado, ele tomou uma sábia decisão e confiou no Senhor, porque não titubeava, não se estribava nos seus próprios entendimentos, mas com sabedoria e fé, sendo obediente à voz de quem lhe estava dando uma oportunidade única, talvez, de expandir-se, de progredir, de crescer, de chegar no lugar onde Deus propôs no seu coração que chegasse. Ele tomou a decisão correta de ser obediente. Entre Abraão e a terra da promessa existia uma rota a ser percorrida. Preste atenção e anote isso que eu vou falar. Você nunca vai chegar a lugar nenhum antes de percorrer o caminho estabelecido por Deus. Você nunca vai chegar a lugar nenhum antes de percorrer o caminho estabelecido por Deus. Porque se você andar pelos seus próprios caminhos, é aquela coisa que eu já disse, né? Você assumindo as consequências do que lhe pode advir, segundo as suas decisões. Mas o ficar, o permanecer, para evitar, para não assumir algo de Deus para a tua vida, pode anular o desígnio, pode fechar as portas, e você não desfrutará de repente de uma terra que mana leite e mel. Partindo para uma segunda parte dessa mensagem. Por que
que Abraão é considerado pai da fé, herói da fé, modelo de fé? Porque ele foi obediente ao chamado de Deus para a sua vida, ao propósito, e teve atitude, teve disposição. Eu gosto muito de um ditado escocês que diz assim: existem 3 tipos de pessoas: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. 3 tipos de pessoas. Qual tipo é você? Qual tipo de pessoa é você? Existem 3 tipos de pessoas: as que deixam acontecer, as que fazem acontecer e as que perguntam o que aconteceu. Será que você está fazendo acontecer? Pergunte para você mesmo: você está fazendo acontecer? Abraão fez acontecer. Se ele ficasse na casa da sua parentela, na casa do seu pai, ele deixaria acontecer. E talvez depois perguntasse: o que acontece? Que é sempre isso, sempre essa mesmice, sempre a mesma história, sempre os mesmos dramas, sempre as mesmas lutas, sempre os mesmos sofrimentos, tudo é repetitivo. Não dá, gente, tem uma hora que tem que sair da mesmice. Alçar novos voos. Nós somos águias. Existe um contraste gritante entre a águia e a galinha. A galinha ela ciscando, cabeça para baixo, comendo qualquer coisa. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Só quem é águia do Senhor, levante suas mãos e glorifique a Deus. O correto é sair de uma vida de frustração e partir para uma vida de excelência. E vida de excelência é deixar-se ser guiado pelo Deus de Abraão. E o Abraão entendeu isso muito bem. Finalizando essa palavra, transportando para nós hoje, o que nós podemos aprender sobre excelência com o Pai da fé. Primeiro, Abraão abriu mão da sua vontade própria para cumprir a vontade de Deus. É simples. Nós que complicamos. É só querer fazer a vontade de Deus. Será que é difícil isso? Será que é difícil entender isso? Será que é difícil entender que a coisa, se você quiser ser abençoado na tua vida, não é segundo a tua vontade? Hoje eu estava pensando sobre Jesus Cristo. Muitos pensam que Jesus teve um momento de fraqueza, ali quando ele chegou até a pedir para o seu pai ou para Deus: se for possível, afasta de mim esse cálice. Será que Jesus estava querendo livrar-se do cálice? Não. Jesus estava apenas colocando a questão que prevalecesse a vontade, não dele, mas a vontade do seu pai. Mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a partir do momento que a vontade de Deus prevaleceu, Jesus pagou o preço e nós estamos aqui com a certeza da salvação. Então, amados, um fundamento para as coisas, né? Tudo tem o seu fundamento. A partir do sofrimento também.
saiu da obediência, saiu de uma terra de volta, de uma terra pecaminosa, onde cultuava-se a lua, saiu da casa do seu pai, da sua parentela, saiu no tempo certo, saiu da religiosidade, para edificar altares de adoração ao único Deus, saiu do comum para viver o extraordinário, ser um nome exponencial. Saiu do comodismo para a missão. Do que você precisa sair? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e perguntar: do que você precisa sair? Pensou? Tem alguma coisa prendendo? Tem alguma decisão que você tem que tomar e que você está embargando? Como disse, gostei da palavra que a irmã Lucy falou aqui: protelando, postergando. Adão talvez saiu do comodismo para a missão, ser um abençoador, começou a andar pela fé. Talvez até aquele momento estava andando racionalmente. E quando isso aconteceu, Deus entrou com o seu entendimento. E ele tornou-se disposto a abraçar o novo. Nós temos que ter coragem para abraçar o novo. Mas desde que o novo venha de Deus para as nossas vidas. E isso seja testificado da melhor maneira possível. O novo de Deus. Quem toma posse do novo de Deus para a sua vida? Glória a Deus. Quem toma posse com fé do novo de Deus para a sua vida? Saia de alguma coisa. Saia de algum lugar. Saia de alguma situação. Toma uma decisão certa, adequada, condizente com a vontade de Deus, não com a sua vontade. Ele não funcionou segundo o seu entendimento, mas segundo o entendimento de Deus. E assim toda a sua descendência foi próspera, numerosa, abençoada. Observando que Abraão soube superar grandes adversidades. Mesmo quando nós tomamos as decisões corretas, saímos de alguns lugares, de alguns relacionamentos, de algumas situações que não edificam as nossas vidas, é claro que surgirão dificuldades, aflições, dores, tribulações, adversidades. Abraão chegou numa terra e de repente aconteceu fome na terra. E Deus falou para eles: desça para o Egito. E no Egito arrumou confusão, mentiu que Sarai era sua irmã. Na verdade era esposa. Na verdade era nem irmã, mas era esposa. Mentiu, foi arranjando dificuldades, teve problemas familiares, teve que separar o Ló, porque houve lá briga entre os pastores dele e os pastores de Ló. Interferiu no propósito de Deus, teve Ismael, causando uma grande confusão até hoje. Foi provado terrivelmente quando Deus pediu o seu Isaac, foi colocado à prova, mas ele foi superando-se mediante a tudo isso, porque a história do servo de Deus, do homem de Deus, é a superação, gente. É a superação. Dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, nós vamos nos superando. E, na medida que nós vamos nos superando, nós vamos sendo aperfeiçoados. E vamos crescendo. Agora, o importante é não ficar estagnado. Ficar sempre na mesma conversa, na mesma história. E sempre na mesmice. O importante é você ver que Deus está progredindo você como pessoa, como alma, como caráter, como personalidade. Isso é muito importante. Mas, mesmo mediante as dificuldades, por nenhum momento ele deixou de temer ao Senhor e de ser obediente
foi fiel aos princípios, ofereceu sua primícia, ofereceu seu Isaac. Então eu pergunto para mim e para você, o que nós estamos oferecendo para Deus? Talvez só migalhas, talvez sobras. Não, se Deus pediu o filho da promessa, Deus está pedindo, você acredite. Porque na verdade ele acreditava que Deus era poderoso até para ressuscitar. Não deixou de oferecer o seu melhor. Deu dízimos a Melquisedeque. Não negociou esse princípio. Foi dizimista mesmo antes do dízimo ser estabelecido na lei. Foi fiel a Deus. Deu seus dízimos a Melquisedeque. E o maior, Melquisedeque, abençoou o menor, Abraão. Mediante essas atitudes de ser obediente e honrar princípios, Deus lhe fez promessa. Conta as estrelas do céu, se puderes contar, assim será a sua descendência. A palavra de Deus a Abraão foi. Anote essa frase e tome para você também essa frase. Ande em minha presença e ser perfeito. Ande em minha presença e seja excelente. Seja excelente em todas as coisas. Não seja pequeno, não seja medíocre. Seja perfeito, como perfeito é o Pai que está no céu. O chamado de Jesus é um chamado de excelência. Sede vós, pois, perfeitos. Como que nós entendemos isso, queridos? E muitas vezes ficamos aí tocando, o pé pelas mãos, os pés pelas mãos, negociando, atropelando, postergando o chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos colocar em pé nesse momento. Ande em minha presença e ser perfeito. A partir disso, Deus lhe deu um novo nome: Abraão. Porque lhe prometera que seria pai de multidões. Mudou também o nome da sua esposa, de Sarai para Sara, bênção estendida. Sarai significava princesa, mas Sara significa bênção estendida, porque Deus tem para nós uma bênção estendida. Houve altos e baixos na sua vida, na sua experiência, mas seu relacionamento com Deus foi seu ponto forte e o segredo de todas as suas vitórias. Tiago 2,23 diz: cumprimos assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Uma vida excelente. Olha o que Deus faz. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Se essa palavra falou ao teu coração, vem aqui à frente. Nós vamos orar por tua vida, para que você seja alguém excelente, assim como o pai da fé foi uma pessoa excelente. Vem aqui à frente. Se essa palavra falou ao teu coração, nós vamos orar por tua vida.